Então, os convido a, mais uma vez, abrirem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 7, onde nós vamos fazer uma exposição dos versículos seguintes ao que fizemos pela manhã. Pela manhã, fizemos a exposição dos versículos 10 ao 16. Agora à noite, meus irmãos, faremos a exposição da segunda parte, ou melhor dizendo, da terceira parte do capítulo de número 7, que vai então do versículo de número 17 até o versículo de número 24. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículos de número 17 até o versículo de número 24. Assim diz o Senhor. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada, Senhor. Te pedimos mais uma vez para que fale aos nossos corações e nos transforme, ó Deus bendito, para o louvor da tua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos pela manhã que o casamento é uma bênção ordenada por Deus aos homens. Exatamente por se tratar disso, é que não é permitido ao homem casado que se divorcie, seja qual for a razão. Exceto por duas exceções: relações sexuais ilícitas, onde nesse bojo aí entram a fornicação, a prostituição, o adultério, e a deserção obstinada de um dos cônjuges. No entanto, tal decisão não pode ser tomada ao arbítrio ou ao critério das partes. Antes deve haver um processo público e regular para que isso possa vir a acontecer. Por quê, irmãos? Ora, porque o casamento, como já dissemos pela manhã e reiteramos hoje à noite, é algo muito sério e precioso aos olhos de Deus, meus irmãos. Logo, não deveria ser tratado, infelizmente, como tem sido tratado por muitos, como algo trivial ou de menor importância. Os que violam o pacto do matrimônio devem carregar sobre os seus lombos o peso desta violação. E não quem sofreu o dano do repúdio sem culpa. A estes repudiados é justo, portanto, contrair novas núpcias, uma vez que já não estão mais ligados aos seus antigos cônjuges. Porém, meus irmãos, devemos sempre lembrar que Deus nos chamou para viver em paz, não em litígios e muito menos em dissoluções. Portanto, os crentes não devem criar situações
que culminem na dissolução dos seus casamentos. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim, pastor? Maridos que provocam suas esposas ímpias a agirem com impiedade tamanha que os rejeitem e vice-versa. Para que possam chegar então e dizer que foram abandonados. Vejam, isso é usurpação, irmãos. Isso é usurpação. O objetivo do Senhor Deus é a paz. Logo, os crentes devem permanecer com os incrédulos se o cônjuge incrédulo não deseja partir. Mas nos casos em que os incrédulos abandonam o cônjuge crente, exatamente porque ele é crente, o crente deve manter a paz, deixando-os ir. Não deve insistir em continuar como se o matrimônio tivesse um fim evangelístico do cônjuge incrédulo. Os que insistem nisso, irmãos, cometem um grave erro. Por isso é que Paulo questiona no versículo 16: como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ora, o que Paulo está querendo dizer não é outra coisa, mas é dizer que o resultado em relação aos cônjuges incrédulos é incerto. Portanto, se ficarem, que fiquem. Se quiserem partir, que partam. O crente não deve ser constrangido se isso vier a acontecer. Muito menos, irmãos, deve se prender em um jugo desigual. Quando, mesmo sendo repudiado, ou mesmo sendo repudiada pelo marido ou pela esposa incrédula, ainda permanecem querendo estar ligados a eles. Exemplo: rapaz crente, moça ímpia. Casaram-se. Ela o traiu, adulterou e o abandonou por aquele com quem ela o havia traído. Mesmo assim, ele continua rastejando atrás dela para que ela volte. Entendem, irmãos? Ele sofre todos os dias. Ele busca de maneira desesperadora reaver o amor que partiu, não entendendo a boa, justa e santa vontade de Deus na vida dele ou na vida dela. E é por isso, irmãos, que uma realidade, então, é suscitada das Escrituras acerca do casamento. Nem todas as pessoas são chamadas para isso. Nem todos são chamados para contrair núpcias, para se casarem. E certamente, algumas pessoas foram chamadas por Deus em Cristo para serem solteiros a vida toda. E as igrejas precisam ter cuidado para não estigmatizar esses irmãos. Estes, por sua vez, devem permanecer celibatários, exceto se forem tentados de um modo severo sexualmente. Porque, como disse o apóstolo Paulo, lembra no início do capítulo 7, se não podem se manter castos, que se casem. Veja, o casamento é uma imagem para nós, irmãos, do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Como cristãos e membros da igreja de Cristo, a Escritura nos trata como sua noiva, a quem ele está santificando ou purificando agora mesmo, preparando-a para a grande ceia das bodas do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse 19.
Logo, em resposta à pergunta dos coríntios, Paulo relaciona criação e redenção, porque aquele mesmo Jesus Cristo que nos criou como seres sexuais e nos fez homem e mulher, também nos comprou com o seu sangue derramado. É por isso que glorificamos a Deus com nossos corpos, irmãos. É por isso que devemos estar satisfeitos com nossa posição na vida e permanecer solteiros se tivermos sido chamados para assim proceder. Ou permanecermos casados, até mesmo com um cônjuge descrente, se for assim que Deus nos chamou para viver. Sem dúvida, essas questões eram importantes e difíceis nos dias de Paulo, assim como continuam a ser nos nossos dias. E é por isso que, como os coríntios, devemos lidar com nossas questões sobre casamento e divórcio à luz do fato de que Jesus é nosso noivo celestial, que se entregou por nós, sua noiva santa. Parte dessa santificação, meus irmãos, é simplesmente aprender a estar satisfeito com nossa posição atual na vida, a posição para o qual fomos chamados para estar em Cristo, compreendendo que Deus ordenou todas as coisas visando o nosso próprio bem-estar. Por isso é que nessa segunda parte, ou melhor, nessa terceira parte do capítulo 7, o autor vai dedicar-se a tratar dessas novas questões que vinham surgindo mediante as conversões. Quando alguém se tornava um cristão, quando alguém se tornava um servo de Jesus Cristo. Como essa novidade de vida se coadunava ou se relacionava com a vida que eles tinham vivido até ali, antes de serem convertidos. Circuncisos, incircuncisos, judeus, pagãos, escravos, livres, virgens, como deveriam agir a partir de agora? É sobre essas questões bem práticas, irmãos, que o apóstolo Paulo passa a tratar a partir de agora. E ele faz isso a partir do versículo 17. Vejam aí o que ele diz. Ele diz: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno a todas as igrejas. Paulo destaca aqui, sob certas circunstâncias, que quando um incrédulo abandona o cônjuge crente, o crente não está vinculado à parte que o abandona. Observem que esse mesmo princípio, reiterado anteriormente por pelo menos 2 vezes, passa a ser aplicado aqui por Paulo em novas situações. Os novos cristãos, diz o apóstolo Paulo, devem manter-se na vocação que tinham antes de vir à fé. Isso é necessário que seja dito, irmãos. Uma vez que muitos novos convertidos à fé cristã, por vezes, são da opinião que o único meio de demonstrar gratidão, ou o único meio de servir a Deus pela dádiva da salvação que receberam graciosamente do Senhor, é tornando-se um pastor ou um missionário. E essa, meus irmãos, certamente é uma atitude louvável, mas não imprescindível. Deus não nos chamou do estado em que estávamos no tocante às nossas vocações, no tocante ao exercício do nosso trabalho, dos nossos talentos, para que deixássemos a profissão que exercíamos, ou o estado em que estávamos a viver, simplesmente para agora nos tornarmos clérigos, como alguns querem, né? Não, irmãos. O Senhor chama seu povo em todas as posições da vida para segui-lo.
Ele não quer que você, pai, deixe de ser pai. Ele não quer que você, mãe, deixe de ser mãe. Ele não quer que você, meu irmão, que hoje é assalariado e funcionário de uma empresa, deixe de ser funcionário dessa empresa. Ele não quer que você, que é médico, deixe de exercer a medicina. Ele não quer que você, que é advogado, deixe de advogar. Que você, engenheiro, deixe de projetar. Que você, farmacêutico, abandone a sua profissão. Que você, professor, largue o ensino. Técnicos deixem de trabalhar e sapateiros passem agora a se tornar missionários. Não! Cada um deve desempenhar o papel que o Senhor lhe distribuiu e viver. É interessante que a palavra que Paulo usa aqui é andar, no sentido literalmente de caminhar. De acordo com isso. A ideia aqui é contínua. O problema surge quando, por causa do pecado, muitos de nós fez más escolhas e enveredou por caminhos muito tortuosos, por vocações ilícitas, que neste caso não devem ser mantidos, mas abandonados. Por exemplo, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, havia mulheres e homens que viviam da prostituição cultural. Viviam pelos templos da cidade se prostituindo. Trazendo para os nossos dias, há pessoas que o Senhor converte que estão traficando drogas. Estes, uma vez convertidos, não podem continuar nessas atividades. Porque, como diz o apóstolo Paulo, Deus não nos chamou para a impureza. Ao contrário. Todavia, irmãos, todos quanto foram chamados, exercendo uma vocação lícita, devem permanecer onde estavam quando chamados à fé em Cristo. E por que devem então permanecer? Para fazer, no contexto em que foram chamados, Cristo conhecido através de uma vida vivida em conformidade ao Evangelho. Entendem? Você, professora, não deve abandonar a sua sala de aula, mas você deve viver o Evangelho na sua vida, na sua sala de aula, com seus pares, com seus alunos, testemunhando o poder, testemunhando a glória, testemunhando a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que tornar-se cristão não significa que devemos nos retirar do mundo. Deus nos concedeu certos dons e nos coloca em certas situações para que possamos usufruir da graça que Ele nos concede para o louvor de sua glória, para que o seu nome seja glorificado e conhecido. Devemos usar os dons que Deus nos deu e, portanto, cumprir nossas vocações. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer nos versículos seguintes. Vejam aí os versículos 18 e 19. Ele diz: foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar, porque a questão não é a circuncisão. Veja aí o versículo 19, a circuncisão em si não é nada, como a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus, o que vale é viver o Evangelho. O que vale é viver o amor, e aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Ora, se nós bem lembrarmos, a circuncisão estava entre as questões que mais dividia a igreja do primeiro século. Que tensão, irmãos, existia.
na expansão da proclamação do Evangelho, nós temos agora uma nova realidade. Nós temos judeus e gentios convivendo debaixo da mesma aliança. De modo que o judeu olhava para o gentio e não queria aceitá-lo sem que antes ele se circuncidasse, sem que antes ele se tornasse um judeu igual a ele. De outra sorte, os gentios também tinham repúdio pelos judeus, porque consideravam a circuncisão uma mutilação, então algo abominável para eles. E certamente, isso causou grandes problemas no primeiro século em muitas igrejas. Quem lê os Gálatas entende muito bem o que isso causou. E certamente os leitores judeus de Paulo, quando leram suas palavras aqui aos coríntios, devem ter ficado chocados. Por quê, irmãos? Ora, tomando aqui a Epístola dos Gálatas, lá Paulo deixa claro a todos a gravidade dessa diferença de opinião. Uma vez que a vinda de Cristo cumpre tudo aquilo para o qual a circuncisão apontava. No entanto, os judeus consideravam os gentios incircuncisos como fora da aliança de Deus e, portanto, inelegíveis para as bênçãos do pacto. Porque para um judeu, ser um incircunciso era ser um impuro. Não ser circuncidado significava que ele não estava inserido na aliança, no pacto, e, portanto, permanecia debaixo da ira de Deus. Já se ele viesse a se circuncidar, era tido como purificado. Era o sinal visível de todo um modo de vida que envolvia, além do corte do prepúcio, uma dieta alimentar e a observância do sétimo dia e de todas as festas do calendário judaico. Mas a situação foi completamente invertida para os gentios. Um gentio esclarecido via a circuncisão, como eu falei, como uma prática totalmente bárbara. Tanto que os judeus eram desprezados. No entanto, Paulo diz que se alguém é circuncidado e se torna cristão, que permaneça como está. E meus irmãos, vejam, pela manhã nós falamos de um tipo de interpretação errado das palavras de Jesus, lembram? Das mulheres escatológicas. Havia também quem interpretasse de modo errado o que Paulo estava dizendo. Porque há relatos, há registros de judeus que acabaram por se desfigurar na tentativa de reverter ou de ocultar a sua circuncisão. É por isso que Paulo é tão claro e tão obtuso em sua colocação. E da mesma forma, vejam, do mesmo jeito que o circunciso não precisa desfazer a sua circuncisão, o incircunciso também não precisa vir a se circuncidar. Veja o que ele diz aí na parte B do versículo 18. Ele diz: foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. E ecoando aqui as palavras de Paulo em Gálatas, ele escreve que Deus nos julgará à luz de sua lei, irmãos. Um ponto, inclusive, que foi levantado por Moisés em Deuteronômio 6. Não com base em termos ou não passado por um
procedimento cirúrgico específico. Deus não vai nos julgar se fomos circuncidados ou não circuncidados. Deus vai nos julgar com base na sua palavra, na sua lei. Logo, para garantir que ninguém perca seu ponto, no versículo 20, Paulo reafirma o princípio declarado anteriormente no versículo 17. Notem que esse é um princípio que vem sendo repetido em todo o capítulo 7 por Paulo. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. E, meus irmãos, a menos que nossa vocação seja inadequada e ilegítima diante de Deus, não é certo que venhamos a abandoná-la. Porque eu e vocês não fomos chamados para abandoná-las, mas para ressignificar cada uma delas à luz de Jesus Cristo. É por isso que ele diz no versículos 19 e 20, vejam aí. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Duas palavras precisam ser destacadas aqui: vocação e chamado. A primeira diz respeito ao novo nascimento que acontece mediante a pregação da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo de Deus. A segunda acontece na vida do indivíduo. Por quê? O que Paulo está querendo mostrar aqui é que o novo nascimento não é um mero elo vertical entre Deus e o homem. Pelo contrário, é um elo estabelecido de modo vertical, de cima para baixo, mas que se estende na horizontal. Percebem? O novo nascimento afeta a vida como um todo do indivíduo. Não a vida vivida apenas diante de Deus, mas também a vida vivida com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Já a vocação deve ser entendida como sendo uma posição na qual o crente vive em obediência aos preceitos de Deus. Paulo diz: cada um permaneça na posição em que estava quando foi chamado. Por exemplo, um contador que se converte ao cristianismo não deve sentir que não pode mais exercer o cargo de contador por causa da sua fé. A não ser que ele exerça a sua contabilidade de modo ilegítimo. O que eu quero dizer com isso? Que ele exerça a contabilidade sem ser um contador. Ele engane os outros. Que seja uma farsa. É por isso que Paulo passa então a instruir cada convertido a ficar onde Deus o colocou na vida e não mudar de ocupação. Porque o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é: cumpra as exigências de Cristo no lugar onde você estava quando recebeu seu chamado de Deus. Se você foi chamado quando era escravo, que isso não o incomode, nem o diminua. Veja aí o que ele diz nos versículos 21 e 22. Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Embora muitos escravos, vejam, adquirissem habilidades valiosas, preenchessem cargos profissionais, adquirissem um certo nível de instrução, havia ainda muitos outros no primeiro século que tinham ficado sem esses privilégios. E a esses, frequentemente, analfabetos e ignorantes, eram desprezados e extremamente maltratados por seus senhores insensíveis. Se você lembrar do que diz Pedro em sua primeira carta no capítulo 2, versículos 18 em diante, você vai perceber um pouco disso. A ordem de Paulo, então, é que o escravo que se tornou um cristão não se preocupe com a sua condição de escravo.
E ele tem uma razão para dizer isso. Ele não está preocupado aqui em mudar ou perturbar a estrutura da sociedade de seu tempo, causando uma revolução. Pelo contrário, se há de haver uma mudança na sociedade, essa mudança passa por cada indivíduo através do Evangelho. E aos poucos, como o fermento que leveda a massa de uma fornalha de pão, toda a sociedade passa a ser transformada. Quem já fez pão aqui sabe da importância do fermento, né? Um pouquinho, tiquinho só, faz a massa crescer um absurdo, não é assim? E Jesus Cristo ensinou tanto a partir desse princípio. Mas a gente acha que vai transformar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, com grandiosos feitos. Nos esquecendo que o verdadeiro feito grandioso, ele é pequenininho, mas os efeitos são gigantescos. De fato, alguns entre os coríntios devem ter sido escravos, porque a quantidade de escravos no mundo greco-romano era bastante considerável, irmãos. No entanto, alguns escravos eram libertados, eram chamados de livres, os libertos. Recebiam esse título porque outrora haviam sido escravos, mas agora haviam recebido uma carta de alforria de seus senhores. No entanto, é interessante a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza aqui, contrastiva. Porque, veja, alguns escravos foram libertados. E parece que quando nós ouvimos isso, por conta de nosso contexto no tocante à escravidão, nós pensamos que isso é algo imensuravelmente maravilhoso. Não é verdade? É verdade para a maioria de nós. Por quê? Porque nós temos o infeliz costume de pensar em tudo ao nosso redor sem considerar o Evangelho e o poder de Deus. Então, às vezes, a gente se emociona com certos filmes quando trazem a questão da escravidão dos negros. E a gente vê aqueles seres humanos, aquelas pessoas sofrendo na mão de pessoas tiranas e terríveis. E vibramos quando elas são libertadas, e muitos de nós se emocionam. Mas a liberdade que verdadeiramente deveria ser celebrada por nós, irmãos, não é essa. Porque do que adianta ser libertado da opressão de um homem, mas permanecer escravo do diabo, condenado pela lei, escravizado pela morte eterna. O escravo cristão havia sido liberto da escravidão do pecado, da escravidão da lei, da escravidão do mundo, da escravidão do diabo, da escravidão da morte. É por isso que Paulo diz para eles: os escravos que chegam à fé em Jesus Cristo devem ser vistos como libertos no Senhor. A verdadeira liberdade que eles tanto ansiavam em Cristo podem agora contemplar, podem agora celebrar, porque é real, ela existe, é palpável, é palatável.
Eles estão livres do pecado, estão livres da lei, estão livres até mesmo da morte, porque serão ressuscitados. A grande verdade, meus irmãos, é que mesmo as pessoas que ocupam as posições mais baixas nesta vida, escravos, por exemplo, no primeiro século, dentro da cultura greco-romana, são, na verdade, reis e sacerdotes no reino de Deus. E o reino de Deus é eterno, enquanto essa realidade que vivemos é passageira, é como um piscar de olhos frente à eternidade, irmãos. Essas perspectivas de tais instituições pecaminosas é o que levou os cristãos, com algumas exceções vergonhosas, a serem tão francos com relação à escravidão. Ora, se o casamento é uma figura do relacionamento de Cristo com sua igreja, a escravidão serve como ilustração do que o pecado faz com o homem. É terrível ver um outro ser humano ser explorado e maltratado. Não é verdade? Mas parece que a gente não tem compaixão quando olha para um oprimido pelo pecado. Como eu citei, a gente se alegra vendo os filmes quando um escravo é alforriado. Mas poucos são os que se alegram quando um escravo do diabo e do pecado é liberto das algemas negras da morte por Cristo. O que é melhor, irmãos? Ser libertado das algemas de um senhorio temporal, mas permanecer escravizados pelo pecado, a morte e a lei, ou ser libertado desses tiranos por Jesus Cristo, ainda que permaneçamos por pouco tempo escravizados a um homem. Você já parou para pensar? Acaso não somos nós todos escravos? Uma vez libertado do pecado, da lei e da morte, o homem ou mulher livre se torna um escravo de Cristo. Em Romanos 6,18, o apóstolo Paulo fala disso em termos de nos tornarmos escravos da justiça, uma vez que fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele no batismo para a novidade de vida. E, meus irmãos, tanto o homem livre quanto o escravo crente servem ao mesmo mestre, Jesus. No reino de Deus, todas as divisões sociais e de classes são removidas. Não há diferenças. Não há diferença no corpo de Cristo entre escravo e livre. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos filhos de um mesmo Pai. E todos estamos ligados a um mesmo Senhor. E todos somos escravos do mesmo Deus. Como Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 a 29, porque em Cristo Jesus todos sois filhos de Deus pela fé. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Veja, estas são palavras revolucionárias, não apenas para um judeu que considerava os gentios escravos e mulheres como inferiores, mas também para os gregos, já que os gregos consideravam a escravidão vergonhosa. Na nova sociedade do reino de Deus, todas essas distinções sociais são removidas, porque todos nós somos equiparados como iguais
igualmente servos de Cristo. O preço de nossa liberdade do pecado, da lei e da morte é o sangue derramado de Jesus Cristo. Ser comprado pelo sangue de Cristo é ser um homem livre, nunca mais escravo do pecado. E uma vez que todos os crentes pertencem ao Senhor que os comprou, eles não pertencem a nenhum homem e nunca mais ao pecado. O ponto de Paulo pode até ter servido como uma admoestação aos cristãos coríntios, que eles próprios não deveriam possuir escravos e libertar aqueles que pudessem ter. Embora a instituição da escravidão seja claramente uma abominação por vários motivos, Paulo, meus irmãos, provavelmente está falando aqui em um sentido metafórico, onde os cristãos, ainda que escravos, devem comportar-se como homens livres, para nunca mais serem de fato escravos de religiões opressoras, do pecado, da lei e da morte. É por isso então que pela terceira vez Paulo reitera o princípio já estabelecido aqui no versículo 24, dizendo: portanto, irmãos, em qualquer condição em que cada um foi chamado, permaneça com Deus. Meus queridos, Deus nos colocou em situações específicas nas nossas vidas, vocações específicas, além de nos chamar à fé em Jesus Cristo. Com isso, Paulo não quer dizer que eu e vocês não possamos procurar melhorar, ou que não possamos mudar de vocação uma vez que nos tornamos cristãos. O ponto dele aqui não é esse. O ponto dele aqui é que, a menos que Deus nos chame para uma nova vocação, devemos permanecer onde estamos quando chamados. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum, meus irmãos, nós vermos pessoas abandonando seus empregos ou sequer procurando uma profissão simplesmente porque ficou obcecado em ser um ministro do Evangelho. Não porque tenha vocação, mas porque ele quer muito aquilo. Não é um chamado, é uma obsessão. E grande parte da culpa é nossa, irmãos. Porque é interessante, às vezes a gente olha para os nossos irmãos pentecostais e a gente critica o fato deles, qualquer pessoa que chega lá falando bem ou que tem um certo status social, ser logo levado ao diaconato ou até mesmo ao presbiterato ou até mesmo ao pastorado, mas nós fazemos o mesmo. Quando vemos um jovem que gosta de teologia, que sabe falar ou ensinar, já chamamos ele de pastor. Como se o ministério da palavra e dos sacramentos fosse resumido nessas três coisas. E não é, irmãos. E a gente acaba nutrindo as esperanças e confirmando um ídolo no coração de um irmão querido que vai quebrar a cara mais na frente e ser infeliz porque não julgamos as coisas à luz das Escrituras. Eu estou falando isso, irmãos, porque na semana passada nós recebemos, nós pastores, mais uma notícia de mais um ministro que cometeu suicídio. Você sabe o que é isso, irmãos? É não ter permanecido na vocação que Deus lhe deu e ter procurado servir a Deus naquilo que Deus não o chamou. Porque o ministério, irmãos,
não é uma vida de fantasia. É uma vida de dificuldade que só permanecemos de pé porque a força que temos vem do Senhor. Mas quando estamos no lugar errado, é certo, irmãos, a queda, a decepção e a morte. E eu estou dando o exemplo da vocação do ministro, por quê? Porque é o ponto aqui a ser destacado. Como eu disse no início, muitos de nós pensam que só podemos servir a Deus e glorificar a Deus se formos diáconos, se formos presbíteros, se formos pastores. E pelo contrário, Deus lhe colocou onde você está e lhe chamou através do Evangelho para que onde você está, o nome dele seja por você glorificado. Eu quero concluir o sermão hoje aqui citando as palavras de um erudito, Leon Morris. Ele diz: a conversão não é um sinal para deixar a ocupação que temos, a menos que esta seja claramente incompatível com o cristianismo, e buscar algo mais espiritual. Toda a vida é de Deus. Logo, se é de Deus, devemos servir a Deus onde estivermos, até que Ele nos chame a outro lugar. Quando chegamos à fé em Cristo, não há razão para largarmos imediatamente nossos empregos e buscarmos entrar no ministério. Se o que estamos fazendo não é proibido pela palavra de Deus, devemos continuar a fazê-lo, até que Deus nos chame para fazer outra coisa. Como Calvino nos lembra, Paulo diz que não faz diferença para Deus quais são os meios de subsistência de uma pessoa neste mundo, desde que estes meios o glorifiquem. Tem um relato muito conhecido, que é o diálogo que teve uma vez um sapateiro que foi ter com Lutero e indagou ali o reformador alemão acerca do que poderia fazer para servir melhor a Deus e glorificá-lo. Lutero olhou para ele e disse: faça sapatos para a glória de Deus. Não percamos tempo, irmãos, fazendo aquilo para o qual Deus não nos chamou. Mas se Deus nos chamou para a magistratura, se Deus nos chamou para a medicina, se Deus nos chamou para a advocacia, se Deus nos chamou para servir como militar, façamos isso para a sua glória. E que o Senhor aplique sua palavra em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tão rico ensino nesse dia, Senhor. Pela manhã e agora à noite. Situações, Senhor, práticas do cotidiano de nossos irmãos do primeiro século, mas que o princípio que foi ensinado por Ti se aplica também, Senhor, às diversas situações em que nos encontramos nestes últimos dias. Pai bendito, nos ajuda a julgar as nossas vidas, nossas escolhas, nossas ações, mediante a Tua palavra, para fazermos com que cada ação que praticarmos glorifique o Teu santo nome.
Pois foi para isso, Senhor, que tu nos criaste, para a tua glória e para nos deleitarmos em ti. Porque não há, Senhor, nada que possa nos dar maior gozo e contentamento do que a tua presença. Continua a nos abençoar com a tua verdade, a nos transformar com a tua palavra. Em nome de Cristo. Amém.